Amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu quero passar aqui para os irmãos em Cristo algo que vai dar um sustento naquilo que o Senhor já tem falado conosco, vai dar um acréscimo mais dentro da revelação. Eu até falei hoje à tarde com o Jackson sobre isso. Nós temos uma revelação, e essa revelação, na nossa era, poucos estão dando importância, que é a igreja, irmão. Essa palavra igreja, ela foi danificada pelo sistema religioso. Mas, graças a Deus, que para nós ela tem uma importância muito grande. Graças a Deus. E a palavra profética, ela nos revela que dentro da igreja, Jesus Cristo é glorificado. Dentro da igreja, nós encontramos paz, nós encontramos luz, nós encontramos salvação. E essa igreja, ela está sendo edificada. E é nesse ponto que nós vamos dar ênfase. Amém, amados? Amém. Em Mateus, capítulo 16, é a primeira vez que o Senhor ele fala dessa revelação, e a gente tem que compreender isso. Porque até então, essa estava oculto, também como o nome de Cristo. O Cristo também estava em oculto no Antigo Testamento. Mas foi revelado, e na medida que o Cristo foi revelado, Cristo também revela a igreja. E isso tem uma importância muito grande, que excede até aos nossos entendimentos. Vai além das nossas compreensões, porque a igreja é o plano inicial de Deus, mesmo antes do mundo existir. Era a igreja. A igreja é o plano central do Senhor. A nação de Israel é uma figura da igreja. É uma figura da igreja. Quando o acampamento ele se juntava, as tribos, formava uma cruz. E no meio dessa cruz ficava o tabernáculo, que representa a igreja. Ficava no centro. O tabernáculo é uma figura da igreja, Senhor Jesus. Todos apontando para ela, que é o corpo de Cristo. E sobre a igreja, como lá no Antigo Testamento descia a glória de Deus, no tabernáculo, também agora com a igreja. É dentro da igreja que a bênção ocorre. A bênção da salvação, do reino, do galardão. É na igreja que se deseja a volta de Jesus. É dentro da igreja. Por isso que nós precisamos compreender o valor da igreja. Não do sistema em si, mas do ajuntamento e da palavra que nós estamos ouvindo. No capítulo 16, nos versos... Vamos começar do verso 13, para a gente compreender melhor, né? Que a gente já leu muito, mas vale a pena ouvir de novo. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. O Senhor Jesus disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo. Essa afirmação em hebraico, irmão, é como ele dissesse assim: tu és a pedra angular, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurados és, feliz és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, porque não foi através de conhecimento humano, mas sim através de revelação. Mas o meu Pai, que está nos céus, veja que está em plural, porque para o povo hebraico tem
7 tipos de céu. Aí o Senhor está colocando nos céus, em toda a parte do universo, Deus é Deus. No versículo 18 diz assim, essa é a parte que eu quero dar uma ênfase aqui, irmão. É a 18 e a 19. Também eu te digo, olha só, houve uma revelação da parte do Pai, que aquele homem, Jesus, era o Verbo encarnado. Aí ele diz, também te digo, que tu és Pedro. É a primeira vez que surge a palavra Pedro, porque quando Mateus fala Simão Pedro, ele fala no sentido passado, mas porque ele já sabia o nome. Mas foi aqui onde o Senhor Jesus colocou o nome dele, porque o nome dele era Simão. Aí, tu és uma pedra, tu és Cefas, e sobre esta pedra, qual? A revelação que ele tinha falado. A pedra angular. Edificarei a minha igreja. Nós temos que entender 2 pontos aqui. Primeiro, que o Senhor disse, edifico a minha igreja. E depois ele diz que a igreja é dele, a minha igreja. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Paulo. A igreja não pode estar dividida. É pecado. É um pecado que vai direto contra o Espírito de Deus. Quem faz isso conscientemente está pecando gravemente contra o Espírito. Edificarei a minha igreja. E agora vem, irmãos. E as portas, olha, não é a porta, é as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não era contra Pedro, é contra ela. Quem? A igreja. Mas qual é a igreja? A igreja edificada. Porque o Senhor Jesus disse, edificarei. Lá em João, vale a pena a gente conferir, capítulo 7, versículo 39, 38 e 39. O Senhor falando sobre aqueles que viriam crer. Diz assim, capítulo 7 de João, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quer dizer, quem crê em mim para que seja edificado, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí vem, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou então não tinha sido ainda crucificado e ressuscitado. Então, uma compreensão geral, a igreja ela é edificada através do Espírito, irmãos. Todas as vezes que o homem coloca a mão naquilo que é de Deus, a igreja não é edificada, ela para, ela fica estática, ela morre ali. Mas quando é pelo Espírito, a igreja flui, existe salvação e os irmãos ganham vida. Estão entendendo isso aí, amados? Como é primordial nós entendermos o que é obra humana e o que é a obra de Deus, nós podemos passar a vida todinha e não ser edificado. O apóstolo Paulo disse que pode correr em vão, para que a corrida dele não seja em vão. O que é correr em vão? É achar que pode fazer alguma coisa para Deus. Como o Senhor precisa de mecanismos humanos para poder salvar o homem. Não, a obra é do Espírito. A obra é do Espírito. Nós só ouvimos a voz do Senhor e vamos. Quem convence o homem do arrependimento, do juízo, é o Espírito. Não é o homem, não é a eloquência, não é a sabedoria. É o Espírito de Jesus Cristo. Quando fala, as pessoas são tocadas, movidas e se arrependem. E elas, automaticamente, têm o desejo de congregar. Só que tem um detalhe. O Senhor disse que, quando a igreja é edificada, uma coisa aparece.
as portas do inferno. Aparecem as portas do inferno. E aí a gente chama a nossa atenção. O que seriam essas portas do inferno? É um inferno com várias portas. Claro que nós podemos falar aqui de várias formas, tipo de inferno, mas existe um inferno que é pouco tocado pelos irmãos. Estou falando de modo geral, não pela igreja, pelo viver da igreja. Mas quantas pessoas, irmãos, não estão aprisionadas em infernos? Infernos conjugais, infernos de depressão, inferno de conflitos, de mágoas, de tantas coisas que aprisiona a gente, não é verdade? E o Senhor disse que esse inferno tem várias portas, vários meios a gente pode estar numa situação dessa, e tem várias portas. Mas aí o Senhor também diz assim, ó, no versículo 19, diz assim: dar-te-ei as chaves do reino. Quem vai ter as chaves? A igreja. A igreja tem as chaves para tirar as pessoas desse inferno. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João, capítulo 8, versículo 32. E no versículo 42 ele diz: se verdadeiramente o Filho do Homem, o Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo fala dessa liberdade, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, a igreja, ela está com o papel de libertar, através do Espírito de Jesus. O Senhor nos deu, ele disse, dar-te-ei. Ele não disse, te dou. Eu dou a chave. Por quê? Porque, mais uma vez, eu tenho que lembrar isso, irmãos, dar-te-ei é coisa do futuro. O Senhor não tinha, nesse momento aqui, o Senhor não tinha morrido e nem ressuscitado. O Senhor ainda ia para o Gólgota, o Senhor ainda ia morrer. Aí ele fala, no versículo 20, o que ia acontecer lá em Jerusalém, que ele precisava morrer, ser entregue lá aos sacerdotes, sofrer, para que essa igreja fosse gerada. Porque a obra era do Espírito e é do Espírito. Então, essa igreja, ela tem as chaves, irmãos, e a chave do reino. O reino de quem? O reino do Filho do seu amor, onde o amor prevalece, onde o amor próximo, onde as mágoas são curadas. Nós temos as chaves. Nós temos que invocar. Ó Senhor Jesus, é uma chave. Às vezes nós não conseguimos invocar o nome do Senhor em casa, porque tem tantas coisas que acontecem que fica travada a gente. Mas quando a gente vai para viver da igreja, acontece o quê? Nós invocamos o nome do Senhor, nós ouvimos os nossos irmãos invocar o nome do Senhor e automaticamente é ligada ali a chave. E nós ganhamos essa chave e podemos ser libertos. Nós também podemos orar. Tanto orar por nós mesmos, como também sair na rua, é mais uma chave. Nós também podemos louvar, é mais uma chave. Nós também podemos ter comunhão um com o outro, orar um pelos outros. São chaves que o Senhor nos deu para nos libertar e libertar os outros também. Essas chaves só foi dada à igreja. À igreja. Se eu estou na igreja, em comunhão com os santos, se eu não tenho problema com ninguém, eu estou limpo, eu tenho ceia, eu posso ceiar. Eu posso ter comunhão com todos. Logo, o Senhor me dá o direito dessas chaves, porque eu estou sendo edificado. Eu não posso ser edificado se eu estou com malícia. Eu não posso ser edificado se eu vivo pensando em coisas vãs. Eu não posso ser edificado se eu não honro aqueles que o Senhor colocou na minha frente. Como é que eu vou ser edificado? Não há como, porque a edificação acontece na humildade. É na humildade que acontece a edificação. A gente pode estar no viver da igreja e não permitir que o Senhor nos edifique. O Senhor tem uma obra a fazer em todos nós. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia também comigo em João, Evangelho, no capítulo 1. Muito lido, muito conhecido essa passagem, mas às vezes um detalhezinho a gente fica sem observar.
no versículo, capítulo 1, Senhor Jesus. O versículo 11, muito conhecido. O Senhor diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí vem, no versículo 12. Mas a todos quais? Da igreja. Quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem o quê, irmãos? Feitos filhos de Deus. Feitos. Deu-lhe o poder de serem feitos. Nós estamos na igreja. O Senhor nos deu o poder de estar na igreja. Nesse ambiente da igreja, nós somos feitos filhos de Deus. Para sermos feitos filhos de Deus, precisamos ser edificados por Cristo, que é o Filho de Deus. O Espírito que está em nós é o Espírito de Cristo. E esse Espírito que está em nós ama o Pai, e ouve o Pai e obedece o Pai. Não é um espírito rebelde. Um espírito de rebelde não é o Espírito de Jesus. As pessoas confundem muito a sua natureza humana, com as suas éticas, com as suas formas de pensar, com o Espírito de Jesus. Jesus tinha um modo próprio de agir, irmãos. O Senhor não quer saber da sua justificativa. O Senhor tinha um modo próprio. O modo próprio do Senhor é que todas as coisas na nossa vida têm que passar pela cruz, têm que ir para o Gólgota. O Senhor não vai edificar se a gente não permitir que sejamos trabalhados. A carne, ela tem que perecer, irmãos. Ela não pode prevalecer onde habita Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo, ele esmaga a carne. A carne não tem chance. Se a carne está tendo vantagem, é porque o Espírito de Jesus Cristo não está habitando nessa pessoa. A pessoa está no viver da igreja, a pessoa está ouvindo a palavra, está louvando o Senhor, mas não está permitindo ser edificado. Quando nós somos edificados, acontece algo extraordinário, irmãos. Extraordinário. E agora entra em outra esfera. Mas não é uma esfera mais terrena. A gente vai para uma esfera celestial, porque Cristo, ele é celestial. O apóstolo Paulo, ele quando escreve aos Coríntios, ele faz um apelo, dizendo assim: olha, vós tens a mente de Cristo. Olha, ele está alertando. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo pensa. É agir como o Senhor age. Quando o Senhor está lá no Evangelho, ele fala, no Evangelho de João, bem-aventurados é se vocês praticarem. E o Senhor dá vários alertas. Muitos chegarão dizendo o meu nome. Mas eu vou dizer abertamente: afastam de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem, irmãos. A iniquidade ela é sorrateira. Logo em seguida, ainda no capítulo 16 de Mateus, quero mostrar algo aqui, irmão, que a gente já leu bastante isso aqui, mas é importante a gente ler de novo. Quando o Senhor começa a relatar que ia morrer em Jerusalém, que ia sofrer, aí, a partir desse momento que o Senhor falou sobre a revelação da igreja, aí o Senhor falou o que teria que acontecer para essa igreja nascer. Aí Pedro, no versículo 22, diz assim, capítulo 16 de Mateus, versículo 22. E Pedro, veja que Mateus, ele identifica, ele pontua, porque ele ouviu essa conversa. E Pedro, chamando a parte, começou a reprovar, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor. Olha, isso de maneira alguma te acontecerá. A pessoa olhando assim, irmãos, parece até que o Pedro estava dando um ótimo conselho para Jesus. A gente percebe aqui que parece que Pedro está preocupado com Jesus.
Mas nós temos que compreender, irmãos, que Pedro ele tinha um trabalho e agora ele não tinha mais, ele era pescador. Não só ele, mas também uma boa parte dos apóstolos. Ele saiu, ele não tinha mais ganha-pão, irmãos. Tudo que ele recebia vinha de Jesus. A preocupação dele aqui, irmãos, está oculta. Ele está preocupado com a família dele, ele está preocupado com ele, porque Jesus Cristo morrendo, de onde viria agora o pão? De onde viria agora o sustento? Ó Senhor Jesus. E nesse ponto o Senhor identifica logo. No versículo 22, o Senhor diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Veja o que o Senhor diz: porque não cogita das coisas de Deus, e sim as dos homens. E qual é as coisas dos homens, irmãos? É a preocupação consigo mesmo. É aquilo que me dá sustento, é aquilo que me dá satisfação, aquilo que me dá glória, aquilo que me deixa cheio de prazeres e que tirem as preocupações da minha cabeça. O Senhor Jesus disse que ele não ia tirar, não, as preocupações. As preocupações iam continuar, irmãos. Pedro estava preocupado, era consigo mesmo. O Senhor falou que nesse mundo nós teríamos aflições, preocupações. E interessante que logo em seguida o Senhor Jesus disse assim: então disse Jesus a seus discípulos, e Pedro estava lá: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Aí vem o versículo: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A preocupação de Pedro, irmão, era consigo. Hoje, o Senhor está nos dando um alerta nessa geração final. Amados, nós temos um foco, Jesus. Amém? Essa é a nossa fé vertical. Mas nós temos os irmãos, que na verdade é a prática desse amor que nós temos por Jesus. Amados, nós estamos num ambiente que precisamos ser trabalhados, aperfeiçoados para crescimento e edificados. Nós não podemos rejeitar a edificação do Senhor em nós. A edificação não é fácil. O vaso precisa ser quebrado várias vezes, o tijolo tem que ser batido. Tem que se colocar massa, tem que se colocar água. Porque a estrutura tem que ser forte, porque a gente vai passar por muitas coisas que estamos passando. Familiar, enfermidade, financeira, psicológicas. E precisamos estar com uma estrutura boa. Por isso que o Senhor disse que os ventos batem nessa casa e ela não cai. Porque a casa está edificada. Em Lucas, o Senhor disse, porque fez uma cova funda, fez um alicerce fundo. Porque nós temos que ser edificados por Cristo. E quando nós somos edificados por Cristo, acontece algo maravilhoso. Aí, a glória que Jesus Cristo recebeu do Pai. Por que Jesus Cristo recebeu a glória do Pai? Porque Jesus Cristo foi para a cruz e tudo que o Senhor fez pela vontade do Pai. Tudo. E a vontade do Pai é que ninguém pereça, é que ninguém se perca daqueles que são de Cristo. Aqueles que são da igreja, o desejo de Deus é que ninguém se perca, irmãos. Porém, precisamos ser edificados, precisamos estar consolidados junto com o Senhor nessa obra chamada igreja. E nessa obra chamada igreja, quando nós somos edificados, nós somos glorificados, irmãos. Ó Senhor Jesus, mas a glória não é única, não é nós, uma pessoa, mas o coletivo. Em Efésios, irmãos, queria ler aqui com os irmãos.
Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 21. Senhor Jesus. Diz assim, ó. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, pois todas as gerações, para todo sempre. Amém. A ele seja a glória na igreja. Através do Espírito de Cristo em nós glorificamos o Pai, através das nossas atitudes, permitindo que o Espírito de Cristo ele trabalhe em nós. Aí o Pai é glorificado na igreja. O apóstolo Paulo, quando fala do Evangelho, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, queria que os irmãos acompanhassem. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 11. Senhor Jesus. Diz assim: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O Evangelho da glória, irmãos, é o Evangelho da igreja. É onde nós somos trabalhados. É quando nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nos permitimos ser edificados, a igreja é glorificada. E a igreja sendo glorificada, as pessoas veem Deus. Você sabe por quê? Muitas das pessoas estão se perdendo, porque as pessoas não estão vendo Deus sendo glorificado. Todas as vezes, quando há divisão, quando há confusão, quando alguns irmãos não querem ser edificados, atrapalha o andamento da igreja. Graças a Deus por Jesus Cristo, que ele é o dono da igreja. A ele retoma novamente e leva e conduz a igreja para onde ele quer levar. Mas vira e volta, em todos os séculos, os homens procuram atrapalhar o crescimento da igreja, agindo de forma nécia, de negligência, achando-se pela sua natureza ou pela sua capacidade que pode fazer alguma coisa melhor que o Espírito Santo. E a igreja não é edificada e as pessoas não vê Deus na igreja, e não vendo Deus na igreja, as pessoas não querem se reunir, porque a igreja ela ficou na terra para glorificar o Pai através dos seus filhos. Através dos seus filhos. No ambiente da igreja, há perdão, há reconciliação. No ambiente da igreja, nessa esfera celestial, nós temos as chaves do reino. As portas do inferno não prevalecem, porque a igreja entra e tira as pessoas do inferno, tira as pessoas das mágoas, tira as pessoas da inveja, tira as pessoas dos calabouços, dos grilhões da morte, tira as pessoas das traições, tira as pessoas desse ambiente onde Satanás ele tem autoridade, que é um ambiente onde ele habita, que é o inferno. O Senhor quer nos tirar de tudo isso, mas precisa da igreja estar edificada. Cada irmão perdoando o seu próximo, perdoando o seu cônjuge, perdoando a si mesmo, andando de cabeça erguida, tendo misericórdia um com o outro, vivendo de maneira limpa diante de Deus. Senhor Jesus. Em Hebreus, irmãos, quero ler mais um versículo aqui com os irmãos. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, olha só, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que a alegria de Jesus Cristo é a igreja, e ele é glorificado na igreja. A alegria de Deus são os irmãos, é a igreja, amados. Fazer morrer essa natureza perversa, natureza terrena. Em Colossenses, capítulo 3, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, olha, Cristo é a minha vida e a sua vida, se manifestar,
Então, vós também sereis manifestado com ele em quê, irmão? Em glória. Em glória, manifestado com ele em glória. Quer dizer, suportando, amando, sofrendo, e Deus é glorificado em nossas vidas. Nós não precisamos ter uma vida bastarda, uma vida cheia de conhecimento para expressar Cristo, mas precisamos de humildade. Nós precisamos de saber que em Cristo nós encontramos perdão, e se nós encontramos perdão, podemos também doar perdão. Se em Cristo eu encontro misericórdia, eu também posso doar misericórdia. Se Cristo amou meu irmão, eu também procuro amar meu irmão. Se Cristo não está condenando meu irmão, eu também não vou condenar meu irmão. Simples assim, irmãos. Eu não quero saber dos meus conceitos religiosos. Os conceitos religiosos estão levando pessoas, e não são poucas, para o inferno, achando que os seus conceitos religiosos são mais do que a edificação da igreja. A edificação da igreja é o plano principal de Deus. Desde o princípio, a igreja estava no plano do Senhor. Tudo aconteceu por causa da igreja. Em Hebreus, os irmãos têm uma ideia, em Hebreus, capítulo 11, Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11, o verso 40. Olha só, quando Paulo está falando da fé, e ele começa a citar Abraão, Noé, ele começa a citar Moisés, ele cita esses profetas, esses homens de Deus do passado. Mas ele diz assim, por haver Deus, olha, presta atenção, irmãos, a importância que é a igreja, viu? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Paulo está dizendo em Hebreus, está falando aqui para aqueles que eram da antiga aliança, a igreja é superior, o plano da igreja é superior a Israel, o plano da igreja é superior aos patriarcas. Todo foi convergido para a igreja, e nessa igreja Cristo é glorificado. Vale a pena? Vale a pena ser edificado por Cristo. E é a alegria do Senhor. E é a nossa alegria. E é a nossa força. A alegria do Senhor, irmão, é a nossa força. E a alegria do Senhor é a igreja edificada. É os irmãos ceando. É os irmãos participando. É os irmãos saindo para pregar o evangelho, orando pelas pessoas. É os irmãos praticando o ID. São os irmãos ofertando. São os irmãos realmente colocando o seu coração naquilo que o Senhor mais preza, que é a igreja. E nela nós estamos. Já estamos no ambiente certo. Precisamos, dia por dia, ser edificados. Em nome de Jesus. Amém. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas